Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje eu vou contar para vocês algumas polêmicas envolvendo a Annabelle, uma tour que está sendo feita nos Estados Unidos e a morte do Dan Rivera, que era um dos principais investigadores paranormais ligados ao Ed e a Lorraine Warren, que infelizmente morreu no dia 13 de julho de 2025. Mas antes de começar esse vídeo, antes de contar tudo isso pra vocês, eu quero pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que você compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, compartilha com todo mundo para que mais pessoas possam conhecer o canal, tá bom? Não se esqueça de mandar para todo mundo, manda no grupo do WhatsApp, manda pra família, manda no grupo da faculdade, manda para todo mundo, tá bom? Eu preciso muito que você me ajude a divulgar esse vídeo. Peço também para que você deixe muita curtida nesse vídeo, porque a sua curtida me ajuda muito. E não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo, tá bom? E sem mais enrolações, bora pro vídeo! Bom, Brenda, o que tem a ver a Annabelle com uma tour nos Estados Unidos, com a morte do Dan Rivera e com o casal Warren? Bom, eu vou explicar tudo pra vocês agora. Tudo começou em 1968, quando a boneca Annabelle foi dada de presente para uma estudante de enfermagem chamada Donna. Bom, eu não vou entrar tanto em detalhes sobre a história da Annabelle com vocês, porque já tem vídeo aqui no meu canal contando de fato, tintim por tintim, de toda a história da Annabelle. Então, sobre a história da Annabelle eu vou passar bem rapidamente, tá bom? Quando essa estudante Donna recebeu essa boneca, ela morava com uma amiga dela, e as amigas elas perceberam que a boneca se mexia do nada, que a boneca ali aparecia em cômodos que elas não tinham colocado, que a boneca se teletransportava. E foi aí que elas deixaram o espírito de uma garotinha entrar dentro da boneca. Porque elas até então achavam que era um espírito inofensivo, que era só uma menininha que tinha morrido abraçada com a Annabelle. E ela queria só ficar perto da boneca. Eles deixaram esse espírito entrar e depois de muito tempo eles começaram a ser atacados, as duas amigas e mais um amigo delas. Começaram a ser atacados, foi aí que eles pediram ajuda para um exorcista, contaram toda a história. E o padre, o exorcista ali, ele virou e falou assim: eu preciso de reforço, vou chamar o Ed e a Lorraine Warren. O Ed e a Lorraine Warren entraram nessa investigação e eles simplesmente olharam para as meninas e falaram: então, não foi o espírito de uma garotinha de 9 anos que vocês deixaram entrar dentro da boneca, não. Vocês deixaram entrar um espírito demoníaco dentro da boneca. E quanto mais esse espírito fica nela e quanto mais a boneca ficar perto de vocês, mais ele vai sugar a energia de vocês, mais ele vai atacar vocês. E o intuito desse espírito não é ficar na boneca, e sim possuir uma de vocês. Dito isso, a Donna, que era a estudante de enfermagem, ela olhou para Lorraine e falou: tira essa boneca daqui agora. Por favor, tira essa boneca daqui. Resumidamente, essa é a história da Annabelle. A Ed e a Lorraine Warren levaram embora a Annabelle. E no caminho para casa, eles falaram que a Annabelle trazia muita energia ruim. E que quando ela chegou em casa, logo ali na primeira semana que ela estava na casa deles, ela começava a se teletransportar pelos locais. Ela fazia coisas estranhas, derrubava móveis e objetos e tudo mais. Então, foi aí que eles resolveram trancar a Annabelle dentro de uma caixa. Essa caixa fica dentro do Museu dos Warren, que fica dentro da casa deles. E desde que eles prenderam a Annabelle, constantemente um padre ia lá fazer a bênção dessa caixa, selava a caixa, fazia a bênção, fazia uma oração, para que a boneca, todo o espírito ruim que tivesse dentro da boneca, permanecesse dentro daquela caixa. Em 2019, a Lorraine morreu. E o único pedido que ela tinha feito foi que ninguém tirasse a Annabelle de dentro da caixa. Porque a Annabelle era um dos mais, se não, o objeto mais perigoso que eles tinham dentro daquele museu. Só que aí que a história começa de fato. Depois que a Lorraine morreu, quem ficou responsável por cuidar do Museu dos Warren foi o Tony Spera. O Tony Spera é genro do casal Warren. E ali, ele também é envolvido nesse negócio de paranormal,
de investigações e tudo mais, então ele ficou responsável por cuidar deste museu. E no dia 19 de abril de 2022, um vídeo simplesmente circulou pela internet porque o Tony Sparrow, exatamente meia-noite, resolveu fazer uma live retirando a boneca da caixa. Isso mesmo, ele retirou a boneca da caixa, mesmo a Lorraine pedindo para que nunca fosse tirada a boneca da caixa. Mas a desculpa dele era que a caixa que a Annabelle estava, ela precisava de alguns reparos e também ia ter uma exposição de Halloween muito comum nos Estados Unidos e ele ia levar a Annabelle como objeto de decoração ali para este evento de Halloween que ia ter, onde muitas pessoas podiam visitar. Isso assim, o museu dos Warren ele é aberto à visitação, então você pode visitar a hora que você quiser. A Annabelle, ela é exposta nesse museu. A única regra que eles têm é que você não toque na boneca, nem o zombie dela e tudo mais, porque já existiu relatos de que a boneca matou quem zombou dela e tudo mais. Aí o Tony Sparrow achou que seria maravilhoso a ideia de levar a boneca para esse evento. Ele levou a boneca, teve todo o evento. Só que o que chocou foi que nesse vídeo, nessa live que ele fez, o ajudante que estava com ele estava usando luvas. Quem era esse ajudante? O Dan Rivera. O Dan Rivera era uma das poucas pessoas que realmente podia manusear a Annabelle. Ele manuseou ela com luvas e eles estavam ali com o padre para dar a bênção, para benzer a caixa, para selar a caixa. E nessa live ele trocou a Annabelle de caixa e tudo bem, ficou tudo resolvido e tudo mais. Just close it up fast. Close it up there. That's good, Dad. That's good. That's all right. In the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Já em 2024, teve uma exposição aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, da Casa Warner. Nessa exposição tinha vários objetos originais usados em séries e filmes da Warner, incluindo a boneca Annabelle original usada nos filmes, aquela que a gente conhece, porque a boneca original mesmo é a boneca de pano. Porém, a que a gente conhece nos filmes é uma boneca mais de porcelana e tudo mais. Só que assim, teve um incêndio no dia 9 de julho de 2024 e essa exposição inteira pegou fogo. Nisso que a exposição inteira pegou fogo, praticamente, acho que 90% do arsenal que estava ali pegou fogo, não deu para recuperar. E tinha muita coisa original, coisa do Batman, de O Mágico de Oz, o sapatinho da Dorothy estava lá, incluindo a Annabelle, e a Annabelle pegou fogo nessa exposição do Rio de Janeiro. A boneca original usada no filme pegou fogo aqui no Rio de Janeiro. Então o pessoal já começou a teoria de que trazer a boneca Annabelle era uma coisa ruim. Ah, mas não era a boneca original que tá guardada no Museu do Warren. Mas eles falavam que as pessoas, começaram a criar teorias de que qualquer coisa que envolvesse a boneca Annabelle, mesmo ela sendo usada no filme, que já foi um filme assim, que causou medo em muita gente e tudo mais, que contou a história real e tudo mais, então o povo, já falou assim, olha, tudo que tá relacionado à boneca Annabelle é ruim, tudo que tá relacionado à boneca Annabelle vai trazer consequências ruins, e deu no que deu nessa exposição. Porém, vocês acham que para por aí? Não para, meu amor. Não para, essa história tá longe de parar por aí. Isso porque agora em 2025 a boneca Annabelle foi retirada novamente da caixa. Isso porque tanto o Tony Sparrow, quanto o Dan Rivera, quanto outras pessoas ali do universo paranormal decidiram fazer uma tour com a Annabelle. O nome da tour se chama Devil's Underroom e basicamente consiste em levar a Annabelle por vários locais mal assombrados dos Estados Unidos. Eles passam por diversas cidades, por diversos lugares mal assombrados e fazem a exposição. No caso, eles tiram a Annabelle de uma caixa especial que eles estão transportando ela, tiram ela, colocam ela naquele local mal assombrado e fazem as suas palestras sobre o paranormal e tudo mais. E depois guardam a Annabelle vai embora para a próxima cidade, para o próximo
Enfim, teve até uma polêmica envolvendo essa tour, porque falaram que uma mansão mal assombrada pegou fogo depois que a Annabelle passou por lá. Só que isso foi desmentido pelos responsáveis ali por essa tour. Isso foi desmentido, falaram que nunca aconteceu incêndio nenhum, mas é uma das notícias que rola pela internet de que, de fato, pegou fogo ali esse hospital, esse lugar, essa mansão. Assim, o responsável pela Annabelle é o Dan Rivera. Tá, Brenda, mas quem é Dan Rivera? O Dan Rivera basicamente era um braço direito do Ed e da Lorraine. Ele participava ativamente de muitas das investigações do Ed e da Lorraine. Como, por exemplo, se o casal ia para uma casa mal assombrada, o Dan ajudava nas investigações. Ele procurava informações sobre as casas mal assombradas, informações sobre quem morreu, sabe? Ele ajudava, assim, nessa parte, assim, o Ed e a Lorraine. E o Dan, ele tinha muito respeito pela Lorraine. Tanto é que ele guardou todas as suas palavras sobre nunca tirar a Annabelle da caixa. E desde lá de 2022, quando ela foi retirada a primeira vez, era o Dan que fazia esse serviço, porque ele conhecia as palavras da Lorraine, ele conhecia todos os rituais que a Lorraine faria como proteção contra a Annabelle. Então, o Dan, ele era um dos poucos que realmente podia manusear a boneca Annabelle. Então, em 2022, foi ele, usando luvas, que retirou a boneca Annabelle. E dizem até que essa caixa onde a boneca Annabelle está sendo transportada durante essa tour foi o Dan Rivera que desenvolveu ela, baseado em todos os ensinamentos que ele teve com a Lorraine. Então, basicamente, o Dan é um cara muito importante no meio paranormal. Ele lidava diretamente com Ed e com a Lorraine, lidava diretamente com os casos que ele tinha, e ele também participava de vários casos criminais, né? Casos paranormais. O Dan Rivera, ele não ficava ali só no encosto do Ed e da Lorraine. Ele também tinha seus eventos onde ele contava suas atividades paranormais, ele contava as experiências que ele teve, ele contava sobre seus estudos sobre o meio paranormal, sobre o mundo sobrenatural. Então, o Dan Rivera, ele era muito importante para a comunidade ali do paranormal, a comunidade do sobrenatural. E durante essa tour que está tendo pelos Estados Unidos, mais especificamente no dia 13 de julho de 2025, no domingo, o Dan Rivera foi encontrado morto no quarto de hotel. As pessoas que estavam com ele falaram que desde de manhã ele já estava se sentindo mal e que ele falou que ele ia para o quarto para descansar um pouco. Porém, passaram horas e horas, ele não deu notícia nenhuma, foi aí que todo mundo começou a ficar preocupado e foram atrás dele no quarto de hotel. Quando foram atrás dele, descobriram que ele já estava morto. A polícia foi chamada, médicos foram chamados, mas aí já era tarde demais, não tinha muito o que fazer e foi confirmada a morte de Dan Rivera. Algumas pessoas dizem que a boneca Annabelle estava no quarto com ele no momento que ele morreu, porém essa informação foi desmentida pela polícia, porque a polícia falou que ele estava completamente sozinho quando aconteceu o acidente. A polícia acredita que foi um acidente e eles também acreditam no possível crime que teria acontecido ali com o Dan Rivera, porém eles falaram que assim os resultados das autópsias, as investigações podem durar dias ou até meses, então no momento a gente não tem a causa exata do que aconteceu com o Dan Rivera, e muitas outras pessoas acreditam que ele tenha sofrido de uma parada cardíaca. E as pessoas ainda dizem que essa parada cardíaca foi porque a Annabelle estava lá com ele no quarto de hotel, mesmo a informação tendo sido desmentida por todo mundo que estava ali. O Dan Rivera com certeza é uma perda muito grande para o mundo paranormal, para o mundo sobrenatural. Ele morreu aos 54 anos e, como eu falei diversas vezes durante esse vídeo, ele era um dos poucos responsáveis por manusear a Annabelle, porque segundo tudo que ele aprendeu com a Lorraine, ele era um dos poucos que realmente sabia os rituais e as bênçãos que tinha que fazer com a Annabelle para que ela ficasse controlada, né? Para que o espírito dentro dela ficasse controlado. Surgiu também boatos de que durante essa tour a Annabelle tenha desaparecido,
mas isso foi porque as pessoas foram em uma das exposições e não acharam a Annabelle lá, então começaram a falar que a Annabelle tinha sumido, que ela tinha desaparecido, que ela tinha simplesmente fugido dessa tour, mas também foi desmentida. Simplesmente não tinham colocado a Annabelle exclusivamente nessa exposição, porque não é só a Annabelle que está sendo transportada. A Annabelle é simplesmente o objeto mais conhecido que está sendo transportado nessa tour, porém o Tony Sparrow também levou alguns outros objetos sobrenaturais dentro que estão dentro do museu do casal Warren. Bom, é isso que eu tinha pra contar pra vocês. Todas essas polêmicas envolvendo a Annabelle, que a gente sabe que não é de hoje, pra quem acredita no sobrenatural, pra quem acredita em filme de terror, essas coisas, sabe que a Annabelle hoje, ela é muito famosa nesse meio, né? É tipo impossível alguém não conhecer a Annabelle. Só que muitas pessoas não conheciam o Dan Rivera. E o Dan Rivera vai fazer muita falta pra esse mundo sobrenatural, paranormal, porque ele estudava muito. Ele queria, tipo, muitas respostas. Ele se dedicava em tudo que ele fazia. Ele nunca deixava um caso pela metade. Ele começava o caso ali até o final. E com certeza ele vai fazer muita falta. E também agora, depois da morte dele, eu particularmente não sei quem é que vai continuar a manusear a Annabelle. Eu não sei se o Tony Sparrow tá dentro dessas poucas pessoas que podem manusear a Annabelle, sabe, sem medo, sem cuidado. Enfim, meus sentimentos à família do Dan Rivera. O corpo dele vai ser levado para a cidade natal dele para ser enterrado perto dos familiares. Todo mundo que tá ali nessa tour sentiu muito a perda do amigo, porque, como eu falei, ele era muito famoso nesse meio paranormal. E até o momento não se sabe se a tour vai continuar, porque depois da morte do Dan Rivera, que era o principal responsável por carregar a Annabelle, para todas as cidades que eles iam, era o Dan que ficava com a Annabelle. Então não se sabe se essa tour vai continuar depois da morte dele. Até o momento a gente não tem essa informação. E é isso, no momento são essas as informações que eu tenho pra vocês. Porque provavelmente se você segue páginas de terror, coisas de terror, você se deparou com essa notícia da morte dele. E por enquanto são essas as informações que eu consigo dar pra vocês sobre toda essa tour envolvendo a Annabelle desde 1968, quando ela surgiu, até agora 2025, onde tá rolando essa tour com ela. Bom, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, tá? Não se esqueça de se inscrever. A gente tá com a meta de bater 600 inscritos até o final do ano. E eu conto muito, muito, muito com a ajuda de vocês, que a gente tá muito perto da nossa meta, tá bom? Não se esqueça de curtir, porque a sua curtida me ajuda muito. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com a sua família, com seus amigos. Compartilha com todo mundo para que mais pessoas possam conhecer o canal, tá bom? Não se esqueça também de colocar nos comentários temas para próximos vídeos ou o que você tá querendo ver aqui no canal. Se você quer mais histórias de terror, eu posso trazer mais histórias de terror, é o que eu gosto de falar. Enfim, vocês colocam aí nos comentários temas e coisas que vocês querem, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!